Muitos de nós consideramos nossos lares como refúgios seguros e protegidos. Poucos percebem que, bem debaixo de nossos narizes, uma comunidade diversificada de insetos curiosos faz de nossos espaços domésticos seu lar também. Meu nome é Rodrigo e iremos ver os 10 insetos mais curiosos, que podem estar compartilhando seu espaço vital neste momento. 10. A broca da madeira, ou Anobium punctatum, é um tipo de besouro da família dos anobiídeos. Ela é comumente encontrada em muitas partes do mundo, principalmente em áreas onde há abundância de madeira, como em casas, celeiros, galpões e estruturas similares. Esses insetos são particularmente problemáticos porque suas larvas se alimentam da madeira. Ao contrário de outros insetos que podem se alimentar da superfície da madeira, as larvas da broca da madeira penetram na madeira e criam túneis enquanto se alimentam. Esses túneis podem enfraquecer significativamente a estrutura da madeira, tornando-a suscetível a danos adicionais e até mesmo ao colapso. Os sinais de infestação por broca da madeira incluem pequenos buracos na superfície da madeira, geralmente de cerca de 1 a 2 milímetros de diâmetro, e a presença de uma espécie de pó fino, conhecido como farinha de madeira, que é expelido pelos insetos enquanto escavam túneis na madeira. Às vezes, também é possível ouvir um som de cliques ou rosnados dentro da madeira quando os insetos estão ativos. Os danos causados pela broca da madeira podem ser graves, especialmente em estruturas de madeira importantes, como vigas, móveis antigos e painéis de madeira. A presença desses insetos pode diminuir o valor de móveis antigos e até mesmo comprometer a segurança estrutural de uma casa. Para lidar com uma infestação por broca da madeira, geralmente são necessárias medidas de controle, que podem incluir a aplicação de inseticidas específicos, a remoção e substituição de peças de madeira danificadas e a implementação de medidas preventivas, como manter a umidade controlada para evitar o crescimento de fungos, que podem atrair esses insetos. 9. A traça da roupa é uma praga comum em muitas partes do mundo, especialmente em áreas onde as condições são favoráveis para sua reprodução, como locais com alta umidade e temperaturas moderadas. Assim como a traça dos livros, a traça da roupa pertence à ordem dos lepidópteros e é conhecida por causar danos a tecidos, especialmente roupas feitas de lã, seda, peles e outros materiais orgânicos. As larvas da traça da roupa são as responsáveis pelos danos aos tecidos. Elas se alimentam de queratina, uma proteína encontrada em materiais de origem animal, como lã e seda. As larvas geralmente preferem áreas escuras e protegidas, como armários, gavetas e caixas de armazenamento, onde podem se esconder e se alimentar sem serem perturbadas. Os sinais de infestação por traça da roupa incluem a presença de pequenas larvas brancas ou casulos ao longo das costuras e dobras das roupas, bem como danos visíveis nos tecidos, como furos irregulares e áreas desgastadas. Além disso, pode haver a presença de teias finas e sedosas produzidas pelas larvas enquanto se movem e se alimentam nos tecidos. Os danos causados pela traça da roupa podem ser significativos, especialmente em roupas e tecidos de valor sentimental ou financeiro. Além disso, essas pragas podem causar desconforto e prejuízos financeiros, já que muitas vezes é necessário substituir as peças danificadas ou recorrer a serviços profissionais de limpeza e restauração. Quem nunca foi ver aquela camisa favorita para lavar e sair, e percebeu furinhos odiosos? 8. Esses eu não gosto do barulho que ele faz. Os mosquitos, pertencentes à família Culicidae, são insetos voadores comuns encontrados em todo o mundo. Eles são conhecidos por suas picadas irritantes, que podem causar coceira e irritação na pele, além de serem potenciais transmissores de doenças. Existem milhares de espécies de mosquitos, com diferentes hábitos alimentares e preferências de habitat. As fêmeas, em particular, são conhecidas por se alimentarem de sangue como parte de seu ciclo reprodutivo. Elas perfuram a pele de seres humanos e animais para obter sangue, enquanto os machos geralmente se alimentam de néctar e outras substâncias açucaradas. As picadas de mosquito podem causar uma série de problemas além da irritação na pele. Em alguns casos, as picadas podem levar a reações alérgicas, resultando em inchaço, vermelhidão e coceira intensa. Além disso, os mosquitos são conhecidos por transmitir uma variedade de doenças graves, incluindo malária, dengue, febre amarelas, zika vírus, chikungunya e encefalite, entre outras. A transmissão dessas doenças ocorre quando um mosquito infectado pica uma pessoa saudável e transmite o agente patogênico presente em seu sistema. As consequências podem variar de doenças leves e transitórias a doenças graves e até fatais. 7. A formiga-leão é um grupo de insetos pertencentes à família Myrmeleontidae, que inclui várias espécies encontradas. Esses insetos são conhecidos por sua fase larval, que recebe o nome de formiga-leão devido ao seu comportamento predatório e aparência peculiar.
As larvas da formiga-leão são altamente especializadas para caçar suas presas. Elas têm um corpo alongado e cilíndrico, geralmente coberto por pelos e espinhos, e suas mandíbulas são notavelmente longas e curvadas, lembrando as pinças de uma formiga ou mesmo as mandíbulas de um leão, daí o nome. Essas mandíbulas alongadas e curvadas são uma adaptação perfeita para capturar suas presas. As larvas de formiga-leão geralmente vivem em áreas arenosas ou soltas, onde escavam pequenas covas em forma de funil na areia ou no solo. Elas esperam pacientemente no fundo desses funis, escondidas sob a areia, com apenas suas mandíbulas projetadas para fora. Quando uma presa, como uma formiga, outro inseto pequeno ou mesmo uma aranha, caminha sobre a superfície da areia, pode inadvertidamente escorregar para dentro do funil. Nesse momento, a larva da formiga-leão rapidamente lança suas mandíbulas para fora da areia, capturando sua presa com uma rápida e poderosa mordida. Em seguida, ela arrasta a presa para o fundo do funil, onde a consome. Além de suas mandíbulas impressionantes, as larvas de formiga-leão também possuem outros mecanismos de defesa e camuflagem. Após passar por várias fases larvais, as larvas de formiga-leão eventualmente se transformam em adultos alados, semelhantes a libélulas, que se alimentam de néctar e pólen e têm uma vida adulta relativamente curta, concentrada principalmente na reprodução. Esse certeza que todo mundo já jogou água nele, durante o banho. 6. A mosca de banheiro, também conhecida como mosca dos fungos, Psichoda spp, é um inseto comum encontrado em ambientes úmidos, como banheiros, áreas de lavanderia e ralos. Essas moscas são atraídas por matéria orgânica em decomposição, como restos de comida, cabelo, sabão e bactérias presentes em ralos e canos. Apesar do nome, as moscas de banheiro não são necessariamente prejudiciais à saúde humana, mas podem ser uma fonte de incômodo quando presentes em grandes números. Elas têm uma vida curta, geralmente vivendo apenas algumas semanas, mas se reproduzem rapidamente em ambientes úmidos e com matéria orgânica disponível. O controle dessas moscas geralmente envolve a eliminação de fontes de umidade e matéria orgânica nos ralos e superfícies do banheiro, além de medidas preventivas, como a limpeza regular dos ralos e a ventilação adequada para reduzir a umidade. 5. O tatuzinho de jardim refere-se a um pequeno crustáceo terrestre conhecido cientificamente como Armadillidium vulgare, também chamado de bicho de conta, ou por outros nomes regionais. Embora muitas vezes seja chamado de tatuzinho, ele não é um tatuzinho verdadeiro, mas sim um isópode terrestre. Esses pequenos crustáceos são comuns em muitas partes do mundo e são frequentemente encontrados em ambientes úmidos, como jardins, sob pedras, troncos em decomposição e outros detritos orgânicos. Eles têm um corpo segmentado, com uma carapaça dorsal que lembra a de um tatu, o que pode explicar o apelido tatuzinho. O tatuzinho de jardim se alimenta principalmente de matéria orgânica em decomposição, ajudando na decomposição e reciclagem de matéria orgânica morta. Eles são considerados benéficos para o solo, pois ajudam a melhorar sua qualidade ao incorporar material orgânico em decomposição e promover a aeração do solo. Além de sua função ecológica, o tatuzinho de jardim é frequentemente observado como um interessante objeto de estudo em aulas de ciências, especialmente para crianças, devido à sua aparência e comportamento peculiar. Eles se enrolam em uma bola quando ameaçados, o que os protege de predadores, e podem até perder partes de seus corpos como uma forma de defesa, que eventualmente se regeneram. 4. As libélulas são insetos fascinantes e belos que pertencem à ordem Odonata, que também inclui as libelinhas. Elas são conhecidas por suas asas transparentes e corpo alongado, e são comumente avistadas em ambientes aquáticos, como lagos, rios, lagoas e até mesmo em áreas úmidas próximas a jardins e campos. As libélulas passam por um ciclo de vida que inclui uma fase larval aquática, conhecida como náiade, e uma fase adulta aérea. As náiades geralmente vivem na água, onde se alimentam de outros insetos aquáticos e desenvolvem-se até se transformarem nas belas libélulas que vemos voando. Elas preferem habitats com água doce e limpa, onde podem encontrar presas abundantes e locais para reprodução. As libélulas são excelentes voadores e são capazes de realizar manobras incríveis no ar. Suas asas batem de forma independente, permitindo-lhes voar para trás, para frente, para os lados e até mesmo pairar no ar. As libélulas são predadoras ávidas e se alimentam principalmente de outros insetos, como mosquitos, moscas e pequenos insetos voadores. Elas são consideradas benéficas para os seres humanos, pois ajudam a controlar populações de insetos indesejados. Apesar de sua vida adulta relativamente curta, que varia de algumas semanas a alguns meses, dependendo da espécie, as libélulas podem viver por vários anos na fase larval aquática. O processo de reprodução das libélulas é fascinante.
Após o acasalamento, a fêmea deposita seus ovos na água ou em plantas aquáticas, onde as náiades eclodem e começam sua vida aquática. A transformação da fase larval para a fase adulta é uma metamorfose incrível. Agora chegamos ao top 3, escorpiões de papel. Esses são pequenos artrópodes, mais especificamente pseudoscorpiões, que são frequentemente encontrados em bibliotecas, arquivos e outros locais onde há acúmulo de papel. Eles são chamados de escorpiões devido à sua semelhança superficial com escorpiões, mas são inofensivos para os seres humanos. Os pseudoscorpiões são muito pequenos, geralmente não medindo mais do que alguns milímetros de comprimento. Eles se alimentam de insetos e outros artrópodes, o que os torna úteis para o controle de pragas em ambientes fechados, como bibliotecas. Esses pequenos aracnídeos são geralmente de cor marrom ou preta e têm garras dianteiras desenvolvidas, que usam para capturar suas presas. Apesar de seu nome e aparência intimidadora, os pseudoscorpiões de papel são completamente inofensivos para os seres humanos e geralmente passam despercebidos devido ao seu tamanho diminuto. Eles preferem locais escuros e úmidos e são mais comumente encontrados em livros, pilhas de papel e outras superfícies de papelão. Em vez de representarem uma ameaça, os pseudoscorpiões de papel podem ser vistos como aliados úteis na luta contra insetos indesejados. 2. O percevejo de cama, cientificamente conhecido como Cimex lectularius, é um inseto parasita que se alimenta do sangue de seres humanos e de outros animais de sangue quente. Ele é uma praga comum em muitas partes do mundo, especialmente em áreas urbanas, onde pode ser encontrado em residências, hotéis, albergues e outros locais onde as pessoas dormem. Esses insetos são de cor marrom avermelhada e têm um corpo oval e achatado, o que lhes permite se esconder em fendas estreitas e rachaduras durante o dia. À noite, eles saem de seus esconderijos para se alimentar do sangue de seus hospedeiros enquanto dormem. Os percevejos de cama são atraídos pelo calor corporal e pelo dióxido de carbono exalado pelas pessoas durante o sono. Eles se alimentam perfurando a pele de seus hospedeiros com suas peças bucais, que consistem em um tubo fino que injeta saliva anestésica e anticoagulante enquanto suga o sangue. Essas picadas geralmente resultam em pequenas saliências vermelhas e coceira na pele. Além de causar desconforto físico devido às picadas, os percevejos de cama também podem causar problemas psicológicos devido ao estigma associado a uma infestação por percevejos de cama e à ansiedade resultante de compartilhar um espaço com esses insetos parasitas. 1. A lacraia, também conhecida como centopeia, é um artrópode pertencente à classe Chilopoda, caracterizada por possuir muitas pernas. Elas são facilmente reconhecíveis pela sua forma alongada e pela grande quantidade de pernas articuladas que se estendem ao longo do corpo. As lacraias são encontradas em uma variedade de habitats, desde florestas até ambientes urbanos, e geralmente se escondem em locais escuros e úmidos durante o dia, como debaixo de pedras, troncos em decomposição, folhas caídas e em áreas de vegetação densa. Elas são predadoras noturnas, se alimentando de uma variedade de pequenos insetos, vermes e artrópodes. Apesar de sua aparência intimidadora, a maioria das lacraias é inofensiva para os seres humanos. Elas possuem mandíbulas adaptadas para agarrar e perfurar suas presas, mas raramente representam uma ameaça para os seres humanos, a menos que sejam manuseadas ou provocadas. Algumas espécies de lacraias, no entanto, podem produzir uma mordida dolorosa, embora geralmente não seja grave e cause apenas reações leves em humanos. As lacraias desempenham um papel importante nos ecossistemas, atuando como predadores de insetos e ajudando a controlar populações de pragas. Sua presença em um ambiente geralmente é indicativa de uma comunidade saudável e equilibrada de artrópodes. Para evitar encontros indesejados com lacraias em áreas urbanas, é importante manter a limpeza e a organização em locais propensos à sua presença, como sótãos, porões, garagens e jardins. Também é aconselhável evitar deixar entulhos acumulados e realizar a vedação de rachaduras e frestas em paredes e fundações para evitar que elas entrem em casa. Em caso de infestações graves ou de preocupações com mordidas, é recomendável entrar em contato com profissionais de controle de pragas para avaliar a situação e fornecer soluções adequadas.